O Gustavo me deu esse livro aqui, ó. Eu estou lendo esse livro aqui, Os Prazeres de Deus, do John Piper. E se o senhor puder comentar, eu imagino que o senhor deve meditar sobre também, que me chamou muita atenção, que ele fala sobre os prazeres de Deus, e um dos prazeres de Deus é o prazer de Deus em seu renome. Ele traz uma série de versículos que colocam como o fato de Deus construir um povo para si é a forma do seu nome ser glorificado diante das nações, né, e da glória dele, que Deus se deleita na glória do seu nome. E esse é algo assim um pouco esquecido, né, a gente pensar que essa obra de ajuntar um povo, ele traz o texto de Atos 15 e 14, né, que André está falando que Pedro disse... Peraí que a Siri está ouvindo aqui. Vai falar. Ele fala, versículo assim, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome, né? Então, a igreja voltada para o nome de Deus, para o renome de Deus. Ele trabalha isso, né, que é tola uma acusação de falar que Deus é egocêntrico, que ele faz tudo para a glória do seu nome, né? Ele coloca essa também, de fato, o local de maior deleite da alma humana, né? Mas que esse é o fim, que ele coloca assim, o fim principal da igreja, né? O renome de Deus entre as nações. E Paulo, quando fala das viagens missionárias dele, ele fala que também estava fazendo o nome de Deus conhecido. Ele pega vários textos aqui, Paulo, o quanto deveria de ser frio por causa do meu nome, e eu não tinha reparado o quanto é associado isso na Bíblia. Não, e isso é bem claro nos textos bíblicos. É interessante que eu amo o John Piper, né? E uma das minhas alegrias foi ter tido a oportunidade de conversar com ele 2 vezes. 2 vezes eu tive a oportunidade de sentar e conversar um pouco com ele. E é interessante que... Quando ele veio? Quando ele veio na Mackenzie? Quando ele veio no Mackenzie. Né? Quando ele veio no Mackenzie... Estava lá, mas fiquei bem de longe. A gente... E eu acho que ele escreveu um livro só, e depois ele transformou esse livro em vários outros livros. Se você olhar os livros do Piper, ele escreveu um livro só, né, que é a ideia... É a temática da vida dele, né? Que é a tese dele fundamentada no catecismo, né? Já qual é o fim último do homem, né? Gozar a Deus eternamente. Então, toda aquela ideia das confissões, do catecismo, dessa ideia do, né, isso, do hedonismo, da felicidade cristã. E ele vai transpondo esse tema para várias aplicações. E eu acho que essa aplicação que ele faz com relação à honra e à glória ao nome de Deus é uma das aplicações mais valiosas. É uma das aplicações mais valiosas dessa ideia da alegria, porque qual é a alegria de um cristão? Porque imagina o seguinte, a alegria de uma pessoa no mundo é ter o seu nome reconhecido, certo? Então aí você tem uma geração que vai dizer, olha, você tem que deixar a sua marca no mundo. Não é isso? Deixa a sua marca no mundo. Você tem que ser lembrado. Escreva um livro para deixar o seu nome marcado no mundo, né? Porque aí as pessoas vão lembrar de você. Primeiro que não vão, né? Ninguém está nem aí para você. Essa é a grande verdade, né? Daqui a 100 anos, todos nós seremos absolutamente esquecidos. Então, essa é a realidade. Eu sei que vocês esperavam algo mais animador para uma quinta-feira à noite, mas a verdade é essa. Daqui a alguns anos, todos nós seremos absolutamente esquecidos. Mas, no contexto fora da igreja, as pessoas vivem nessa sanha, desse desejo de deixar a marca no mundo e de ser lembrado. E essa é a alegria deles, é a satisfação deles, ser reconhecido. E o evangelho é sempre aquilo que inverte a lógica do mundo. Vocês percebem isso? Que o evangelho sempre inverte a lógica. Quem é superior no evangelho não é aquele que é servido, mas aquele que serve. No mundo, aquele que é mais servido é superior. No evangelho, aquele que mais serve é superior. No evangelho, a gente tem o próprio Deus lavando os pés dos seus discípulos, o Deus encarnado, lavando os pés até de Judas, o traidor. Vocês pararam para imaginar essa cena?
de Cristo lavando os pés de Judas. Ou seja, o evangelho sempre inverte a lógica do mundo. Não é à toa que o evangelho é tratado como loucura perante a sabedoria humana. Então, se no contexto da sabedoria humana a satisfação ela vem de ter o seu nome conhecido, no evangelho a nossa alegria vem de ter o nosso nome esquecido. O que a gente quer? Que nosso nome não seja lembrado, porque ele não é importante. Meu nome não é importante. O que eu faço não é importante. O que eu escrevo não é importante. O que eu falo não é importante. Só é importante se apontar para Deus e não para mim. Todas as vezes que a gente usa um discurso, um sermão, uma aula para apontar para a gente não está trabalhando na lógica do evangelho. A gente está trabalhando na lógica do mundo. Porque a lógica do mundo é essa. Se destacar, ser superior. Mas a lógica do evangelho é servir. E a nossa alegria está em que o nosso nome seja esquecido, mas que o nome dele seja lembrado. Então, eu acho que essa é a beleza do evangelho. A gente não perde a nossa identidade no evangelho. Nós não perdemos a nossa personalidade, a pessoalidade. Mas o que é mais valioso para a gente não é a nossa vida, não é o nosso nome, não é o nosso status, mas é que o nome de Deus seja glorificado e seja conhecido. Eu acho essa aplicação muito bonita.